E aí, investidores, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que o risco de investir em ações vai ficando menor com o tempo e chega um momento que ele fica até mesmo menor do que investir na renda fixa. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Eu quero começar deixando bem claro aqui que o objetivo desse vídeo é mostrar para aquela pessoa que tem um pouco de insegurança em relação à bolsa, acha que esse negócio é muito arriscado. Enfim, nesse vídeo eu vou estar falando para esse tipo de pessoa, né? O resto da galera que está toda empolgada com bolsa, né, que faz parte aí da manada que entrou na bolsa agora, ano passado, esse ano, que a bolsa está lá no máximo, esse vídeo não é especificamente para vocês. Para vocês, o que eu gostaria de falar é que a renda fixa é muito importante e vocês não podem diminuir a importância, diminuir a quantidade de renda fixa na carteira de vocês só porque bolsa está na moda. Aliás, a gente não tem que fazer nada porque nada está na moda, né? O que a gente tem que fazer é seguir a nossa estratégia que geralmente não deve mudar, deve continuar sempre a mesma. Agora, você que tem um pouco de receio, né, fica um pouco preocupado com esse negócio de renda variável, acha meio assustador porque é um negócio que fica oscilando, às vezes está no lucro, às vezes está no prejuízo, enfim. Esse vídeo é mais para você. Será que o risco de investir em ações, né, em renda variável, de forma geral, será que é maior mesmo do que investir em renda fixa? Será que é igual? Será que é até menor? Enfim, qual é que é a relevância do risco para quem investe em renda variável? E eu queria começar falando para vocês sobre quais são os tipos de risco, né? Que risco que a gente corre quando a gente faz um investimento de mercado financeiro? Primeiro que todo mundo sempre pensa é aquele risco de rentabilidade, aquele risco de retorno, né? De você não ter lucro, você efetivamente investir um valor e no final ter um valor menor do que aquele que você investiu, perder tudo, perder um pouco, enfim. Esse é um risco grande, lógico, mas ele é uma consequência, ele não é causa de nenhum risco, ele é consequência, né? Algumas coisas podem dar errado e aí você vai ter um prejuízo financeiro. Mas essa lá é a última etapa. Quando a gente fala em investimento de forma geral, existem alguns riscos aí que são mais conhecidos pelo mercado. O primeiro deles é o risco de crédito, que é justamente o risco que incorre o pessoal da renda fixa, ou alguns outros ativos, como fundo imobiliário, que tem bastante risco de crédito também, que é basicamente o risco da inadimplência, das pessoas não pagarem aquilo que elas devem. Claro que até mesmo as empresas, as ações também têm esse risco, porque afinal as empresas têm clientes, esses clientes podem dar o calote nelas. Então todo mundo tem risco de crédito. Mas algumas aplicações têm um risco maior de crédito, outras têm um risco menor. É muito importante você saber exatamente o que é o risco de crédito, que é a chance de você não receber uma dívida, não receber um pagamento. Isso pode acontecer em qualquer tipo de investimento, mas é mais comum naqueles que você tem mais crédito, como por exemplo, investimento de renda fixa, que sempre são um empréstimo. Um outro risco muito conhecido pelo mercado é o risco de liquidez, que é simplesmente o risco de você não conseguir sair de um ativo. A gente enxerga muito bem isso aí nos imóveis. Você investe em imóvel, que é um excelente investimento, só que é um investimento que não tem liquidez. Quando você precisar do dinheiro, você não vai conseguir transformar um imóvel em dinheiro rapidinho, né, em alguns minutos ou em alguns dias. Você vai demorar, provavelmente vai demorar algumas semanas, talvez até alguns meses, ou você vai ter que vender com um grande desconto para poder vender rápido. Esse é o risco de liquidez, é o risco de você não conseguir vender, não conseguir transformar um investimento em dinheiro. Então, quanto mais líquido é o investimento, menor é o risco de liquidez. Por exemplo, as ações têm um risco muito baixo de liquidez, porque você consegue transformar em dinheiro quase que a qualquer momento. Assim como os investimentos, a maioria dos investimentos em renda fixa, como os títulos públicos, por exemplo, você consegue transformar em dinheiro rapidinho, né, no dia seguinte. Então, a gente diz que o risco de liquidez é a dificuldade que você pode ter de transformar um ativo em dinheiro. Mas tem também o risco do negócio, que é o risco da empresa, vamos dizer assim. É o risco daquele negócio parar de funcionar. Por exemplo, você tem lá uma empresa que vende determinado produto e de repente esse produto passa a não ser mais interessante, ele é substituído por outro produto, o governo passa a proibir esse produto, enfim, sei lá, por alguma razão o negócio daquela empresa passa a não funcionar mais por qualquer que seja a razão. O risco de negócio é inerente àquele negócio, aquela coisa que a empresa produz, aquele serviço que ela presta, enfim, aquela maneira que ela funciona. É um risco que todas as empresas têm. Isso é muito mais comum a gente falar de risco de negócio nas ações, né? Porque cada empresa tem uma atuação bem particular, mas isso existe também nos fundos imobiliários, se a gente parar para pensar, né? Porque se uma determinada região para de funcionar daquela maneira, para de ser um bom lugar para a indústria, para de ser um bom shopping, para de ser, enfim, qualquer coisa relevante para o FII, ele também pode perder, o negócio dele passa a não fazer mais efeito, passa a não funcionar mais, a não dar mais retorno. Então, o risco de negócio também é um outro tipo de risco que a gente costuma ver nos nossos investimentos. A
a gente também tem o risco de mercado, que é simplesmente o risco do mercado não funcionar do jeito que a gente espera. Por exemplo, quando a bolsa cai por qualquer razão, por qualquer crise, mesmo que aquela ação que você tem esteja sendo ótima, esteja dando lucro, esteja crescendo, muito provavelmente a cotação daquela ação vai cair. Por quê? Porque o mercado todo ficou de mau humor, né? Ou de repente, sei lá, o dólar sobe e daí a matéria-prima que aquela empresa usa fica caro, então é um outro risco de mercado. Um risco de mercado é quando a gente fala que o mercado anda para um lado que a gente não está querendo, né? O custo de uma commodity sobe demais e não era isso que a gente queria, ou o contrário, né? O custo de uma commodity cai demais e isso também prejudica. Então, o risco de mercado é o risco de alguma variável aí não ir para o lado que a gente queria que ela fosse. Existem outros tipos de risco, como, sei lá, risco regulatório, de repente pode baixar uma lei que atrapalha completamente o seu negócio. O risco operacional, que é aquele risco de você cometer erros mesmo na hora de investir, né? Em vez de dar uma ordem de uma coisa, dar uma ordem de outra coisa. Enfim, existem diversos riscos, o mercado costuma mapear todos esses riscos. O objetivo principal desse vídeo não é mapear todos os riscos que existem e explicá-los detalhadamente. É simplesmente comparar o risco das empresas no longo prazo, né, ou das ações, e da renda fixa. Eu queria começar falando uma coisa para vocês, que é a questão da volatilidade. Muita gente coloca o risco como sendo sinônimo de volatilidade, ou a volatilidade como sendo aí um indicador do risco. Eu lembro que na minha faculdade eu tive uma aula sobre o risco de investimentos e o professor ele usava justamente o desvio padrão para medir o risco, né? O desvio padrão é basicamente a volatilidade, é o quanto que aquela rendimento, aquela rentabilidade se distancia da média com o passar do tempo e tal. Ele usava essa métrica. E assim, isso faz algum sentido no curto prazo, né? Porque realmente, se você tem um investimento de curto prazo e aquele investimento tem um desvio padrão, uma volatilidade muito alta, um sobe e desce muito extremo, você corre um risco muito grande, realmente, porque você pode de repente precisar sair do investimento e vai ter um prejuízo muito grande, porque está numa queda ou está numa alta muito grande, enfim. Fica mais imprevisível. Imprevisibilidade é uma forma de risco. Agora, se a gente começar a parar para pensar no longo prazo, qual é a relevância da volatilidade mesmo? Se a gente parar mesmo para pensar nisso, a gente vê que quanto mais prazo, quanto mais tempo, menos a volatilidade é importante. Olha que interessante, eu vou colocar para vocês na tela um gráfico lá do livro do Siegel, né, que é Investir em Ações para o Longo Prazo, livro muito interessante, recomendo que vocês leiam. E olha que interessante o que ele mostra. Você vê que se a gente olhar do começo até o fim, as ações não têm uma variação assim tão grande, tão assustadora, quando que a gente olha dia após dia, né? Você pode ver que os próprios bonds, que são os títulos públicos lá dos Estados Unidos, muito menos voláteis do que os nossos títulos aqui, parece que tem uma variação assim muito grande, né? Se a gente comparar com as ações são quase que uma linha reta, são mais até lineares do que os bonds. E aí você me pergunta, pô, mas como é que pode isso, né? A variação das ações não é muito maior, muito mais grave? Pois é, quando você olha no longo prazo, e esse aqui é um gráfico de longo prazo, né, estamos falando de praticamente 200 anos, essas variações vão sumindo, vão ficando cada vez menores, vão ficando menos importantes. E até mesmo a variação dos títulos passa a ser maior. Inclusive, eu achei uma coisa muito interessante lá no livro do Ben Carson, que chama A Wealth of Common Sense. É um livro que ainda não tem tradução para o português, mas enfim, espero que um dia tenha, ou se vocês podem ler esse livro em inglês mesmo, que é fantástico. Ele fala o seguinte, se você pega períodos de 30 anos de rentabilidade, comparar a Bolsa norte-americana com os títulos públicos norte-americanos, olha que interessante. Desde 1928 até hoje, você pega todos os períodos de 30 anos, o desvio padrão da rentabilidade das ações foi 1,4%. O desvio padrão da rentabilidade dos títulos públicos foi 2,7%. Ou seja, quando você estica o prazo, o desvio padrão, ou seja, a volatilidade, né, como alguns costumam chamar o risco, fica maior na renda fixa do que nas ações. Isso, claro, para o mercado norte-americano. Eu imagino que o mercado brasileiro não seja tão diferente, mas o mercado brasileiro é novo, né? A gente nem tem 30 anos de plano real ainda, quanto mais pegar um período aí de 100 anos e ficar fazendo essa brincadeira com vários períodos. Mas o que a gente pode perceber, pelo menos lá, que é uma das economias mais estáveis, é que mesmo assim os títulos públicos variam mais do que as ações, se a gente olhar o longo prazo, se a gente olhar o big picture. É claro que no curto prazo, se você pegar o gráfico de um ano, tem ano lá que a bolsa caiu 50%, assim como aqui no Brasil, tem ano que ela sobe 30%, tem ano que ela quase dobra, tem ano que, né, acontece um monte de coisa. E se você for ver os títulos públicos, isso não acontece, eles vão subindo mais ou menos em linha reta. Agora, quando você olha o big picture, você vê que a variação das ações acaba sendo menor que a variação dos títulos públicos. O que corrobora a nossa tese aqui desse vídeo, que no longo prazo, o risco de investir em ações
pode ser até menor do que o risco de investir em renda fixa. Mas eu queria falar especificamente de um risco que eu acho que é muito grave, principalmente aqui no nosso país, mas em vários outros, que é o risco do governo meter a mão, o risco do governo interferir em alguma coisa. O governo ele pode interferir em qualquer mercado, certo? Qualquer coisa. Ele pode meter a mão na renda fixa, na renda variável, ele pode meter a mão em empresas de petróleo, em empresas de varejo, em empresas de qualquer coisa. Acontece o seguinte, quando você investe em ações, você vai investir em várias, né? Você não vai ter uma ação, claro, porque senão nada disso aqui funciona, o risco é muito maior, lógico, né? Mas se você tem lá, sei lá, 20, a chance do governo ferrar com todas ao mesmo tempo é pequena. Ele pode atrapalhar um segmento, pode atrapalhar outro segmento, e assim, mas a chance dele atrapalhar todos é muito pequena. Agora, na renda fixa, você não tem diversificação. Você não pode diversificar a renda fixa porque basicamente é tudo a mesma coisa, né? Tudo bem que tem lá o CRI, tem CRA, tem CDB, enfim, tem várias modalidades de aplicação, mas a base delas é todas a mesma, né? Se acontecer alguma zica suficiente para os títulos públicos passarem a não pagar ou a dar zica nos títulos públicos, todo o resto já era. Então não tem muito sentido em diversificar a renda fixa, a não ser que você vá para outros países, né? Outras moedas, porque o grande risco, na verdade, é a moeda, né? Então, a não ser que você vá para outros países, você não faz o menor sentido diversificar a renda fixa. E aí, se o governo resolver meter o dedo na renda fixa, a gente está enrolado, porque é muito difícil. Como é que você vai se defender em renda fixa? É muito difícil, você só tem lá um tipo, o governo vai lá, né? O governo já fez isso, né? Quem é um pouco mais velho talvez se lembre da época que teve o plano Collor, que meteu a mão na poupança de todo mundo e tal, enfim, e deu no que deu, um monte de gente perdeu dinheiro e tal. Acontece que nas ações isso é um pouquinho mais difícil. Primeiro, por causa da diversificação. A gente pode ter um monte de ação, né? Não necessariamente o governo vai estorvar todas ao mesmo tempo. Mas segundo, porque as próprias ações, elas são empresas, então elas são muito mais flexíveis, né? Por exemplo, vamos supor que o governo queira tributar dividendo, né? Talvez isso aconteça mesmo. E aí, o que a empresa pode fazer? Em vez de ela pagar dividendo, ela vai retornar para o acionista de outro jeito, como, por exemplo, recomprando as próprias ações, né? Que é muito comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as empresas pagam imposto sobre dividendo. Então, como é que as empresas fazem? Elas vão lá e recompram as próprias ações e cancelam as ações. Isso faz com que as ações que você tem passem a valer mais. É mais ou menos assim. Se uma empresa tem lá 1000 ações, cada acionista tem 1/1000 da empresa, certo? Aí vamos supor que essa empresa está cheia de dinheiro no caixa, em vez de ela pagar dividendo e pagar um monte de imposto, o que ela faz? Ela pega, compra metade das ações dela mesma e cancela essas ações. Ou seja, depois que isso acontecer, a empresa passou a ser dividida apenas em 500 ações. Se você tinha uma ação antes, você tinha 1/1000 da empresa. Você continua com essa mesma ação, você não fez nada. Só que de repente essa ação passa a valer 1/500 da empresa. Quer dizer, dobrou o valor da sua ação. Não sei se isso ficou claro, isso pode ser meio complexo às vezes, mas enfim, a empresa vai comprando e cancelando ações, tirando ações do mercado, de forma que a açãozinha que você tem passa a ser dona de um percentual maior da empresa. Então, que é um outro jeito de retornar. Então, vamos supor, se o governo tributar dividendo, eles podem começar a fazer isso. E tem outras coisas que a empresa pode fazer também. A empresa é um ser vivo, é um negócio flexível, é uma organização, são pessoas ali dentro pensando. Não é que nem uma aplicação de um título público, ou de um CDB, ou de qualquer outro tipo de renda fixa, que é simplesmente um contrato que, em tese, não poderia ser rasgado, mas a gente sabe que a lei vale mais, né? Os políticos valem mais, infelizmente. Eles podem fazer exatamente o que eles quiserem. E uma outra coisa também é que geralmente o dinheiro dos bilionários vai estar em ações. Bilionário é bilionário porque ele é dono de um monte de empresa. Pode ser empresa de capital aberto, que aí vai estar na bolsa, pode ser empresa de capital fechado, que aí ninguém pode comprar, mas o dinheiro deles vai estar lá. Então, é uma outra forma de garantir que o governo não mexa no seu dinheiro, porque o governo dificilmente vai mexer com os poderosos, né? Afinal, são eles que financiam as campanhas, são eles que dão aqueles favores, são eles que fazem as gentilezas e tal. Então, eu não estou falando que isso é certo, não estou falando que tem que fazer. Meu papel aqui não é dar opinião sobre o que é certo e o que é errado. Meu papel é mostrar para vocês o que acontece e aí pra gente tomar as melhores decisões pra gente, né? O que está certo ou o que está errado aí não é problema meu. Eu cuido só da minha vida e a minha vida eu tento fazer certinho. Mas a realidade é essa. Você tem que estar do lado daqueles que vão sair ganhando. E quem vai sair ganhando sempre? Os bilionários, os donos de empresa, o pessoal que é dono do capital. Não necessariamente aquele investidor pessoa física que compra título público, que compra CDB, que deixa o dinheiro em aplicações de renda fixa, poupança, enfim, qualquer coisa. E é curioso que quando a gente fala de interferência do governo, um dos riscos, grandes riscos que tem na renda fixa é a questão do calote branco, né? A gente chama de calote branco que funciona mais ou menos assim. O governo passa a imprimir mais dinheiro para pagar as dívidas que ele tem
a moeda começa a ser desvalorizada, ou seja, começa a ter inflação muito grande, e aí, lógico, diminui o retorno de quem aplica em renda fixa. Não tem segredo nenhum aí. Se a inflação começa a aumentar muito, você passa a não ganhar nada com a renda fixa, ou às vezes até ter um retorno negativo, né? Porque você tem que pensar que na renda fixa você desconta o imposto de renda de todo o seu rendimento, incluindo da inflação. Então, se a inflação for muito grande, além de você não acompanhar a inflação, você vai pagar imposto de renda ainda sobre aquilo. Enfim, esse é o famoso calote branco. O governo começa a imprimir dinheiro, começa a aumentar muito a inflação e aí você passa a ter prejuízo com a renda fixa. Mas imagine que num cenário de hiperinflação, você vai realmente perder a renda fixa, enfim, vai ter prejuízo ali. Mas e as empresas? Será que as empresas vão quebrar? Eu acho que não, porque as empresas já sobreviveram a muita inflação, a muita hiperinflação, porque elas podem simplesmente remarcar os preços. Não estou dizendo que vai ser bom, que vai ser gostoso, agradável, não, pode ser que seja ruim, mas elas conseguem remarcar os preços, elas conseguem subir os seus preços e aí, lógico, repassar para o consumidor e a economia vive uma inflação que nunca termina, mas as empresas continuam vivas, né? A gente tem empresa na bolsa, por exemplo, o Bradesco está na bolsa desde 1943. Passou pela inflação, pela hiperinflação e tá tranquilo. Se pegar uma Grendene da vida aí que tá desde 1971 na bolsa, ou uma Hering que tá desde 1890, não na bolsa, né? Na bolsa ela é mais recente, mas ela foi fundada em 1890. Pô, 1890. Quanto que essa empresa já não passou? Passou um monte de coisa, um monte de problema, né? Então, assim, não tem muito que ter medo em relação à inflação. Essas coisas afetam a gente, né? A gente, a classe média, né? Os mais pobres e tal. As empresas vão continuar tranquilas. Essa é uma outra razão pela qual eu acredito que no longo prazo o investimento em ações acaba sendo menos arriscado do que o investimento em renda fixa. Agora vamos para uma questão mais forte ainda. Imagina que existe uma crise financeira gravíssima, que é o que todo mundo mais teme, né? Hoje está na moda aí na internet esse negócio de grande reset mundial, o pessoal falando que imprimiu demais, desde 1995 está imprimindo demais, né? Mas enfim, agora vai. Imprimiu demais, aí vamos supor que acabou o dinheiro vira pó, todo mundo começa a usar Bitcoin, sei lá. Os bancos centrais quebram todos e tal. Você vai ter uma certeza disso. Toda a sua renda fixa vai virar pó. Você vai perder tudo que você tem em renda fixa sempre. Porém, as empresas podem sobreviver. Não estou dizendo que elas vão sobreviver, mas elas podem sobreviver. Por quê? Porque a empresa tem coisa real. A empresa tem imóvel, tem terreno, a empresa tem produção, né? Numa situação aí de crise gravíssima, pode ser que o dinheiro pare de fazer efeito, pare de funcionar, né? As pessoas parem de acreditar no dinheiro, vamos supor. Mas será que as pessoas vão parar de tomar cerveja? Talvez não. Será que as pessoas vão parar de comprar remédio? Talvez não. Vamos dar um jeito, né? Vamos usar outra moeda, vamos usar ouro, vamos usar Bitcoin, vamos usar sei lá. Mas as coisas podem continuar. Então, a empresa pode se reinventar, pode superar tudo isso. A renda fixa, dificilmente, porque a renda fixa está atrelada ao dinheiro. Se o dinheiro para de existir, se o dinheiro para de funcionar como reserva de valor, a renda fixa também morre. Então, esse é um outro fator que me faz pensar que as ações podem ser menos arriscadas no longo prazo. Eu disse podem ser, a gente não tem certeza de nada. O que eu estou colocando aqui para vocês são alguns pontos para que vocês pensem que realmente a renda fixa não é tão segura assim. A gente fica ainda na mão de governo, de banco central, de um monte de coisa ruim. Mas chegando nesse ponto, vamos amarrar tudo isso daí com algumas considerações. A primeira é o seguinte, todo investimento tem risco, né? Acho que ficou bem claro aqui que o risco não é só na bolsa, o risco não é só em imóveis, só na renda fixa, o risco está em todo lugar. Se não tivesse risco, não tinha retorno, certo? Porque a regra é mais ou menos essa. Aí não teria o prêmio de risco. A gente ganha algum lucro na bolsa, nos investimentos financeiros, na renda fixa, porque a gente ganha o prêmio de risco, né? A gente está arriscando alguma coisa. Se não tivesse risco, né, não teria nenhum retorno. Além disso, a questão da volatilidade, ela vai ficando menor quanto mais longo prazo, quanto maior o horizonte você olha. Então, quando você deixa o seu investimento por muitos anos, você pode quase que esquecer o fator volatilidade. Desde que você não tenha prazo, você não precisa se preocupar com esse fator. Você pode ignorá-lo completamente. Além disso, a gente viu que diversificar na renda fixa não funciona exatamente. Porque se a renda fixa está toda na mesma moeda, não adianta, qualquer diversificação é falsa, né? Basicamente você está diversificando, mas é a mesma coisa lá no fundo. A não ser que você diversifique, claro, em vários países, o que também pode ser um pouco controverso, mas enfim, não existe uma diversificação fácil na renda fixa. E é muito mais fácil para o governo meter a mão na renda fixa do que nas ações, porque a renda fixa é uma coisa de regulação mais simples, basta mudar um parágrafo aqui, um parágrafo ali, ele mete a mão em tudo, enquanto as ações não são ações, são empresas, né? São organismos
que são, aliás, essenciais para a economia de um país. Quem paga imposto, na maior parte, são as empresas, né? Não a gente, não as pessoas, são as empresas, elas pagam muito imposto. Então, eu acho que o seu dinheiro fica mais protegido ali, fora que é ali que está o dinheiro dos milionários, né? Então, enfim, faz sentido acompanhá-las. E fora isso, lógico, as empresas podem sobreviver a crises financeiras gravíssimas. Não necessariamente uma empresa vai quebrar se o real deixar de ser uma moeda, né? Pode ver que provavelmente hoje na Venezuela, eu estou falando isso sem pesquisar, mas acredito que seja verdade, existem empresas lá sobrevivendo, funcionando, né? É bom, é saudável, é gostoso? Não, não é. Deve ser uma porcaria, deve estar perdendo, não deve estar sendo bons anos, né? Porque afinal ninguém tem dinheiro lá e tal. Mas com certeza tem negócios lá que ainda estão ativos, desde pequenos negócios até grandes negócios. Não está tudo falido. O PIB lá caiu pra caramba, mas não chegou no zero. Então, provavelmente existe coisa funcionando. E isso eu estou falando, claro, da Venezuela, que é um caso, assim, absolutamente extremo, né? Então, para encerrar, eu queria deixar uma pergunta para vocês, que é justamente qual desses riscos que a gente conversou hoje você considera mais provável? O que você acha que realmente vai se concretizar? Ou será que tem alguns outros riscos que eu não falei aqui, que você também considera relevante quando você escolhe seus investimentos? Deixa aqui pra gente nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. No mais, eu vou deixar uma recomendação de um vídeo para vocês, que eu falo sobre 5 leis necessárias para alguém enriquecer na Bolsa de Valores. Então, o link está aqui, também está na descrição. Deem lá uma olhada e depois me falem o que vocês acharam. Caso vocês não sejam inscritos, aproveite também para se inscrever no canal. A gente volta semana que vem com mais um e até lá!